Olá pessoal, vamos aqui retomar o nosso conteúdo de equação do segundo grau com uma incógnita. Relembrando aqui alguns pontos da aula passada, nós vimos a forma geral de uma equação do segundo grau, também é chamada de forma reduzida. É ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Lembrando que os valores a, b e c são números reais quaisquer, e que o valor do A sempre vai ser diferente de zero. Qual é a vantagem de a gente pegar uma equação do segundo grau e sempre escrever nesse formatozinho aqui, chamado de forma reduzida? Quando a gente escreve uma equação com a forma reduzida, a gente vai sempre saber se aquela equação é mesmo do segundo grau, às vezes pode nem ser, e também vai ficar mais fácil para identificar os valores dos coeficientes A, B e C. O valor desses três números que a gente encontra aqui na forma geral. Para a gente entender bem como é que encontra a forma reduzida de uma equação, vamos resolver aqui alguns exercícios. O primeiro diz assim: verificar se cada equação é do segundo grau. Em caso afirmativo, se ela for mesmo do segundo grau, responda: quais são os seus coeficientes? A equação é completa ou incompleta? Lembrando, a forma reduzida da equação, ela tem que ficar desse formatozinho aqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Quando eu comparo a forma reduzida com o que eu tenho no exercício, eu já percebo uma diferença de cara. É para ficar igual a zero e aqui não está igual a zero. Por isso, eu coloquei essas duas setinhas aqui, indicando que esses dois termos que estão no segundo membro da equação, estão depois do igual, os dois têm que ficar antes do igual, tem que ficar no primeiro membro. E quando a gente faz essa mudança, a gente inverte a operação, a gente muda o sinal deles. Eles vão ficar dessa forma. A primeira parte da equação, os três primeiros termos, eu não mexi com eles, eu continuo, cada um no seu lugar, com seu sinal. Agora, os dois últimos, o 5x ao quadrado, que não tinha sinal, quer dizer que ele era positivo. Quando mudou, trocou o sinal para negativo. O 4, que era negativo, mudou de membro, ficou positivo. Como os dois saíram, agora sim vai ficar igual a zero, porque nenhum dos dois está lá, não tem mais ninguém lá no segundo membro. O próximo passo que eu vou ter é organizar. Organizar significa eu colocar pertinho um do outro os termos semelhantes. 12x ao quadrado. Procura outro x ao quadrado que tem. Está aqui ele. Eu vou escrever ele pertinho, ó. Um x ao quadrado pertinho do outro. O mesmo número, o mesmo sinal acompanha. Não tem mais x ao quadrado? Agora vá para o próximo termo, que é só x. Menos 8x. Escrevi ele. Procura para ver se tem outro. Não tem. Então, passa para o próximo. Menos 4 é o termo que não tem o x. Repetir ele aqui. Procura outro que não tem x. Mais 4 apareceu. O final você repete, igual a zero. Para que a gente faz essa organização? É só para ficar mais fácil o que eu preciso resolver. Eu preciso resolver termos semelhantes. Quem é x ao quadrado resolve com o outro parecido. 12 menos 5 dá 7. 7 e o x ao quadrado continua. Menos 8x. Não precisa resolver, não tem outro x com ele. Então é só repetir, menos 8x. Os outros dois que não tem a incógnita, não tem o x, menos 4 com mais 4, sinais diferentes, diminui, dá zero. Deu zero, nem precisou colocar o valor aqui. Esses dois não são mais semelhantes, ó. O expoente é diferente, um tem expoente, o outro não tem. Quer dizer que eu reduzi a minha equação. Agora faça a comparação. Essa equação que eu resolvi, ela está parecida com a minha forma geral.
x ao quadrado, x ao quadrado. Olha, o valor do coeficiente a é o número que está na frente. Quem é o número que está na frente do x ao quadrado? É o 7. Então, a vale 7. O valor do b, que é positivo aqui na forma geral, acompanha o x. Quem é que acompanha o x? Menos 8. Então, b vale menos 8. O c é o termo que não tem o x e está faltando. Se ele sumiu, se ele está faltando, o valor dele é 0. Nessa equação, o c vale 0, porque era para ele aparecer aqui. Então, em resumo, nós temos o seguinte. O a da minha equação vale 7, o b vale menos 8 e o c vale 0. O 0 que era para estar aqui. Como a gente viu na aula anterior, se o b ou o c dá 0, a equação é incompleta. Ainda no mesmo exercício, temos agora um segundo exemplo. 3x, parêntese, quer dizer, quando eles estão pertinhos assim, eles vão multiplicar, x menos 2, igual a 2, que também vai multiplicar 2x menos 1. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver a multiplicação. Quando tem o parêntese, o termo que está fora do parêntese vai fazer a multiplicação, cada um que está dentro do parêntese. 3x vai multiplicar por x e 3x vai multiplicar por menos 2. Do mesmo jeito nesse outro termo. O 2 multiplica por 2x e depois o 2 multiplica pelo menos 1. Eu vou só escrever isso aqui embaixo. 3x vezes x menos 3x vezes o 2, 3x vezes 2, igual 2 vezes o 2x, está aqui, e 2 vezes o 1. Sinalzinho repetiu, 2 vezes 1. Feito isso, resolva só as multiplicações, só os pontinhos. Eu tenho 4 multiplicações para fazer. Vamos resolver a primeira. 3x vezes x. O 3 vai repetir e x vezes x vai ficar x ao quadrado. 3 repetiu, x vezes x, x ao quadrado. Menos, olha o menos aqui. 3x vezes 2. 3 vezes 2 é 6. X só tem 1, pois repete só um x. Igual, outra multiplicação. 2 vezes 2, 4. O x, de novo, só tem 1. De novo, só uma vez, 4x. Menos 2 vezes 1, 2. Agora, feito isso, trabalho maior. Lembra da forma geral mais uma vez. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a 0. Tem que ficar igual a 0 aqui. Então, vamos fazer de novo a transição. Eu vou chamar esses dois termos para o primeiro membro. Os dois vão mudar de sinal. Vai ficar da seguinte forma. Esse ninguém mexeu, repetiu. O menos 6x também ninguém mexeu, ele repetiu. Agora o 4x não tinha sinal, quer dizer que era positivo. Mudou de membro, negativo, menos 4x. O menos 2 mudou de membro, positivo. Saíram os dois, então fica igual a 0. Do jeito que a gente fez, 3x ao quadrado, tem outro semelhante? Tem outro x ao quadrado? Não tem. Por isso, eu repito 3x ao quadrado. Mas o termo que tem x, eu tenho dois parecidos. Então, eu vou juntar esses dois para ficar uma coisa só. Menos 6 e menos 4, os sinais iguais, você soma e repete o sinal do maior valor absoluto. 6 soma com 4, 10.
o x acompanha e o sinal do maior valor absoluto é negativo. Esse último termo não tem o x e não tem com quem resolver. Então eu vou só repetir o mais 2. Faz a comparação agora. Olha como fica fácil. 3x² menos 10x mais 2 igual a 0. Olha a forma reduzida. x². Quem é o a? É 3. Mais bx menos 10x. O b vale quanto? Menos 10. Mais o c, mais o 2. Quanto vale o c? Vale 2. Então a gente tem a equação resolvida bonitinho. O a vale 3, o b vale menos 10 e o c vale 2. Os três valores são diferentes de zero, por isso a minha equação do segundo grau é completa. Agora vamos resolver aqui esse terceiro e último exemplo. 4x² menos 11x mais 1 igual a 3 menos 2x, tudo isso ao quadrado. A gente já viu que na forma geral, na forma reduzida da nossa equação do segundo grau, o segundo termo da equação tem que dar igual a zero. Então eu preciso fazer com que esse termo todo passe para o primeiro membro da equação. Mas antes disso, eu tenho que resolver essa operação, que é um produto notável. Só que eu vou resolver do jeito comum, vou resolver como se fosse uma potência. A potência você resolve da seguinte forma: repete a sua base o tanto de vezes que o expoente mandou e faça uma multiplicação. O primeiro membro da equação eu repeti, ninguém mexeu com eles, continua cada um com seu sinal, repeti a igualdade e agora escrevi o que eu tinha dito. A base repetiu 2 vezes e agora eu vou fazer a multiplicação. Vou fazer um rascunho, 3 menos 2x, multiplicado por 3 menos 2x. Vamos ver o que acontece. Multiplique igual você faria com números. Esse primeiro termo multiplica 2 vezes, esse segundo termo também multiplica 2 vezes. No final a gente soma tudo. Vamos ver. Primeiro faço o sinal. Menos com menos. Mais 2 vezes 2, 4. E x vezes x, o x na multiplicação vai virar uma potência, x², porque apareceu 2 vezes. Próxima multiplicação, primeiro sinal, só tem o sinal negativo. Depois o número, 2 vezes 3, 6. E depois a letra, só tem 1x. Segundo termo para multiplicar é o 3. Multiplica com esse, primeiro o sinal, negativo. 3 vezes 2, 6. Letra x, só uma vez. Última multiplicação, 3 vezes 3, 9. Agora, fazendo a soma, todos os semelhantes. x² não tem outro semelhante, então tudo isso aqui vai descer. Mais 4x². Esses dois são semelhantes, têm a mesma letra, com o mesmo expoente. Então, sinais iguais, soma os valores. 6 e 6 dá 12. X é semelhante, continua semelhante. E deixa o sinal do maior valor absoluto. Como é o mesmo sinal, é só repetir o negativo. Por último, desceu o 9. Então, a minha expressão ficou a multiplicação 3 menos 2x vezes 3 menos 2x, 9 menos 12x mais 4x². Aqui é a mesma coisinha. Agora vamos continuar. Eu preciso que tudo isso aqui passe para o primeiro membro da equação. Se eu passar os três têm que mudar a operação, tem que mudar o sinal. E o 9 não tem sinal, quer dizer que ele é positivo. Quando ele passa para a esquerda do igual, o 9 fica negativo. O mesmo acontece com o 12x. Negativo, passou para antes do igual, vira positivo. 4x² positivo, passou para antes do igual, fica negativo.
Os 3 saíram, o que sobra no segundo membro da equação? Nada. Então, boto lá igual a zero. Depois, você organiza semelhante perto de semelhante. A mesma letrinha com expoente pertinho um do outro. 4x² menos 4x². Um pertinho do outro. Menos 11x, só um x, mais 12x. Esse perto desse, cada um com seu sinal. E os dois que não tem x, mais 1 e menos 9, eu repeti aqui, e continuou igual a zero. A gente coloca os semelhantes para poder resolver. 4x² menos 4x² dá zero. É uma coisa menos ela mesma. 0x². Os termos do x. Menos 11 com mais 12. Sinal diferente. Diminua. 12 diminui 11, 1. Maior valor absoluto é positivo. Repita o sinal positivo. E por último, mais 1 e menos 9. Sinais diferentes. De novo, diminua. 9 por 1 dá 8. Maior valor absoluto é negativo. Sinal negativo. Volta na comparação com a tua equação do segundo grau. A forma reduzida, a forma geral. Ax², 0x². Quer dizer que o a é zero? Não pode. A gente já falou sobre isso. A gente viu que numa equação do segundo grau, sempre nessa forma geral, o a é valor diferente de zero. Por que isso acontece? Porque se ele for zero, esse termo não precisa existir, ele desaparece. Eu vou sobrar só com isso aqui, mais um x menos 8 igual a zero. E nem o mais um eu preciso colocar como coeficiente, eu posso deixar simplesmente assim, x menos 8 igual a zero. Por isso, esse exemplo que nós estamos resolvendo, ele não é uma equação de segundo grau, porque o a da equação deu zero. Muito bem, finalizamos aqui com esse exemplo. Se você teve alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão aqui para esse canal, fique à vontade para usar o espaço dos comentários. Até a próxima vez.